Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das obras talvez mais intimidantes e, se calhar, mais incompreendidas de toda a filosofia. E mais influentes também, não é? Sem dúvida. Assim falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. A nossa missão hoje, com base nos excertos que recebemos, é tentar encontrar um fio condutor neste autêntico labirinto de ideias. Pois, vamos tentar perceber o que é que Zaratustra, esta figura quase profética, veio ensinar à humanidade quando desceu da montanha dele. E é fundamental começar por aí. Isto não é um tratado filosófico normal, com argumentos lógicos, tudo direitinho. Não de tudo. É quase uma ópera filosófica, um poema épico. É muito denso, muito poético, cheio de símbolos, de parábolas. Certo. Para o decifrar, não podemos só analisar as ideias de forma isolada. Temos de seguir a jornada da personagem, do Zaratustra. Ele não nos dá um destino, mas sim um mapa. O mapa para uma transformação radical. Ok? Então vamos seguir esse mapa. A história começa com o Zaratustra a viver sozinho numa montanha. Há 10 anos. Sim. O texto diz que ele gozou por lá do seu espírito e da sua soledade sem se cansar. E a minha primeira pergunta é, se ele estava tão bem, por que é que desceu? Por que não ficou lá, em paz, com a sua sabedoria? Pois é, essa é a chave de tudo. A sabedoria dele não é uma que o afasta do mundo, como, sei lá, a de um monge que procura a iluminação noutro plano. Ah, ok. A sabedoria de Zaratustra é como o sol. Tem tanta luz que precisa de se doar, de iluminar os outros. Ele sente que a sua taça transbordou. Entendo. A sabedoria dele não é para a renúncia, é para a vida. Ele regressa para ensinar uma nova forma de viver e amar a existência, aqui, na Terra. E ele traz uma ideia central, um presente, o conceito do super-homem, ou talvez numa tradução melhor, o além-homem. Ele não perde tempo. Mal chega à primeira cidade, lança uma imagem que define a condição humana de uma forma bastante tensa. Muito. Ele diz, o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. E depois ainda acrescenta que é uma perigosa travessia. Sinceramente, isto soa mais a maldição do que a bênção. Exatamente. E é suposto soar assim. O que é fascinante aqui é que Nietzsche está a virar a nossa noção de valor de cabeça para baixo. Como assim? Para ele, o ser humano não é uma criação final, perfeita. Nós somos um estado intermédio, uma ponte. A nossa grandeza não está no que somos, mas na nossa capacidade de nos tornarmos outra coisa. Certo? Ele chega a dizer uma frase que é chocante. O que se pode amar no homem é ele ser uma transição e um declínio. Um declínio? Isso soa terrivelmente pessimista. Mas para ele, não. Declínio aqui significa o fim do homem como ele é hoje para dar lugar a algo maior. Ah, ok. Pensa nisto como a lagarta que tem de deixar de ser lagarta para se tornar borboleta. A grandeza está no risco da travessia, na coragem de estar nessa corda bamba e não no conforto de qualquer uma das margens. A segurança e estagnação, então. Lá está. A vida real para Zaratustra acontece no perigo da corda. Essa ideia do ser humano como ponte é poderosa, mas também angustiante. Fica a pergunta, como é que se atravessa essa ponte sem cair? Ele dá alguma pista? Dá, sim. Não nos dá uma lista de 10 passos, claro, mas dá-nos uma das suas parábolas mais famosas para descrever este processo, as 3 metamorfoses. As 3 metamorfoses. É um mapa de desenvolvimento pessoal, no fundo. E a primeira fase do camelo parece a mais familiar para a maioria das pessoas. É o espírito que se ajoelha e pede. Qual é a coisa mais pesada para que eu a possa carregar? Exatamente. Faz-me lembrar o bom aluno, o funcionário dedicado, a pessoa que cumpre as regras sociais e morais sem questionar. Precisamente. O camelo representa a fase da obediência, da disciplina. É o espírito que aceita o peso da tradição, da moralidade, do tu deves. Certo. E atenção, Nietzsche não vê isto como algo puramente mau. É uma fase necessária de fortalecimento. É preciso ter força para carregar peso. É uma espécie de treino. É isso mesmo. É como um pianista que primeiro tem de passar anos a praticar escalas. O fardo da disciplina, antes de poder criar a sua própria música. Mas depois o camelo cansa-se, foge para o deserto e transforma-se num leão. Esta é a fase da rebelião, não é? O chega, adolescente. Sim, mas é uma rebelião muito específica. O inimigo do leão é um dragão gigante. E em cada escama desse dragão está escrito Tu deves, O tu deves. que representa todos os valores milenares, todas as regras impostas. E contra esse Tu deves, o leão ruge o seu sagrado Eu quero.
É a conquista da liberdade. É a conquista da liberdade. De alguma coisa, ele limpa o terreno, ele diz não a tudo que lhe foi imposto para poder dizer sim a si mesmo. Ok, este faz sentido. Camelo, leão. Mas a terceira transformação é a que sempre me pareceu mais estranha. O leão, este predador poderoso e livre, tem de se tornar uma criança. Parece um passo atrás, uma regressão. Porque é uma criança. Essa é a viragem genial. O leão, com todo o seu poder, só consegue destruir. O seu eu quero é uma reação contra o dragão. Certo, ele é reativo. Exatamente. Ele conquistou a liberdade de algo, mas ainda não tem a liberdade para criar algo novo. A criança, por outro lado, é inocência e olvido. Inocência e alvido. Ela não age por dever, como o camelo, nem em oposição, como o leão. A criança age por puro prazer criativo. Pensa num músico de jazz experiente. Ele aprendeu as regras, O camelo. depois aprendeu a quebrá-las e a improvisar, O leão. mas no momento da criação pura, ele está simplesmente a brincar com os sons, a criar algo novo a partir de um sim interior, uma roda que gira por si mesma. A criança é o verdadeiro criador de novos valores. Essa analogia do músico ajuda imenso. Portanto, para criar algo novo, primeiro é preciso o não do leão para limpar o caminho dos velhos ídolos. Sim. E Zaratustra parece ter uma lista bem longa de ídolos que quer deitar abaixo. Uma lista muito longa. Sim. Ele ataca de forma implacável os que ele chama de pregadores da morte. Quem sois? São todos aqueles que, segundo ele, desvalorizam esta vida, o corpo, os sentidos, em nome de um suposto além-mundo ou paraíso. Para Zaratustra, essa ideia foi inventada pelos fracos como uma vingança contra a própria vida que eles não conseguem suportar. E entre os alvos dele, um dos mais surpreendentes e que soa tão relevante ainda hoje é o Estado. Ele chama-lhe o novo ídolo. Sem dúvida. É uma crítica com mais de um século, mas parece descrever a desconfiança que muita gente sente hoje. Completamente. Zaratustra descreve o Estado como um monstro frio que mente ao dizer «na terra nada há maior do que eu». Ele vê-o como o lugar onde todos bebem veneno, bons e maus. Onde o lento suicídio de todos se chama a vida. É uma frase brutal. É brutal, sim. A ideia de que o Estado nos esmaga lentamente, que nos vende uma segurança que, no fundo, nos mata por dentro. É algo que ecoa em todos os debates atuais sobre conformidade e burocracia. E depois ele aponta a mira àquela que é talvez a ideia mais controversa de todas. O ataque dele à igualdade. Ele usa esta metáfora das tarântulas, Sim. que seriam os pregadores da igualdade. É aqui que muita gente se afasta de Nietzsche, acusando-o de ser elitista. Como é que ele defende isto? É a sua ideia mais explosiva, sem dúvida, e é crucial perceber o que ele está a criticar. Para Zaratustra, o problema não é a justiça ou os direitos. O alvo dele é a psicologia por trás do apelo à igualdade. A psicologia. Sim. Ele acreditava que muitas vezes esse apelo não vinha de um desejo nobre de elevar a humanidade, mas de um sentimento de vingança, de ressentimento dos fracos contra os fortes. Ok. A lógica da tarântula, para ele é: se eu não posso ser poderoso, então ninguém pode. Vamos cortar todos pela mesma medida, nivelar por baixo. É uma crítica à moralidade que nasce da inveja, não da generosidade. Ele desafia-nos a perguntar: os nossos valores vêm da força ou do ressentimento? É uma pergunta muito desconfortável. Bem, parece que todos estes caminhos, a corda, as metamorfoses, destruir os ídolos, nos levam de volta ao super-homem. Já vimos que não é um super-herói de capa. Mas então, o que é? É este ser que se tornou uma criança criadora. É isso. É o ser humano que completou as metamorfoses, que atravessou a ponte, que parou de procurar o sentido da vida em deuses ou estados e começou a criá-lo por si mesmo. É alguém que ama o seu destino. Exatamente. E para testar se alguém atingiu este estado, Zaratustra apresenta o seu pensamento mais terrível e para ele mais belo, o eterno retorno. Confesso que esta é a ideia que sempre me custou mais a engolir. A minha reação inicial não é de alegria, é de pânico. Claro. A ideia de que cada momento da minha vida, cada alegria, mas também cada erro estúpido, cada dor, vai repetir-se para sempre. Exatamente da mesma maneira. É a definição de um pesadelo. Sim, a reação é a humana anormal. Zaratustra chama-lhe o pensamento mais pesado por alguma razão.
A maioria das pessoas, ao ouvir isto, ficaria esmagada. Sem dúvida. Mas a perspectiva do super-homem é diferente. O eterno retorno não é uma teoria sobre o tempo ser um círculo. É um teste psicológico. Um teste. É a pergunta suprema. Se soubesses que terias de reviver esta vida exatamente como ela é, um número infinito de vezes, como viverias o momento presente? Ok. Isso muda tudo. Deixa de ser uma condenação para ser um desafio. Exatamente. O super-homem é aquele que vive com tal intensidade, com tal afirmação e amor pelo seu destino, o que Nietzsche chama de amor fático, que ao ouvir a ideia do eterno retorno não se desespera. Ele fica feliz. Ele grita de alegria. Outra vez! Isso. Porque amou tanto cada momento, até os de sofrimento, que os vê como parte necessária da tapeçaria da sua vida. Querer a repetição eterna é a forma mais radical de dizer sim à vida. Uau! Então, a jornada que o Zaratustra nos propõe é imensa. Descer da montanha, encarar a vida como uma travessia perigosa, evoluir de camelo para leão e para criança. Pelo caminho de demolir os ídolos e criar os nossos próprios valores. E o objetivo final é chegar a um estado de afirmação tão total que seríamos capazes de abraçar a repetição eterna da nossa vida. Não há respostas fáceis aqui, de todo, nenhuma. É um desafio existencial, não um manual de autoajuda. E para uma reflexão final, talvez a imagem mais importante do livro seja a da própria corda. Zaratustra não diz que o super-homem já chegou. Ele é uma possibilidade. É uma possibilidade, um convite. Ele aponta para a corda sobre o abismo e a sua mensagem parece ser essa. A obra não nos deixa com a certeza da chegada, deixa-nos com uma pergunta a ecoar no abismo. Teremos nós, individual ou coletivamente, a coragem de sequer dar o primeiro passo nessa travessia?